Então, para começar, nós estamos quase já entrando aqui no terceiro ano da guerra na Ucrânia, e eu queria te perguntar nesse contexto, a Europa já entendeu, ou se ela consegue mesmo, se defender sozinha da Rússia? Olha, essa guerra ela tem surpreendido, né, nós analistas e surpreendido também qualquer planejamento por parte da União Europeia e dos países aliados. Como você mencionou bem aí, Caio, era uma guerra que, se vocês lembrarem, quando ela iniciou, havia uma estimativa de que ela fosse durar algumas semanas, não se falava nem em meses, e agora a gente já está no terceiro ano, onde há um desgaste muito grande de estratégia dos dois lados e de estratégia, inclusive, dos países aliados. Quando a gente tem também, no final do ano passado, já um novo conflito e um novo problema para a Europa e também para os Estados Unidos, que tem sido a situação de Israel e Hamas. Né? Então, a Europa faz, os países europeus pertencem à OTAN, e desde 1949, quando a organização foi criada, esse tem sido o principal braço de uma cooperação militar dos países. Né? Então, a União Europeia conta muito com a OTAN para essas iniciativas militares. E aí a ideia é de continuar atuando via OTAN, mas também, como a gente acompanhou, alguns países têm prestado diretamente um apoio militar bilateral que vem a complementar essas estratégias regionais. Então, como na eventual ausência de um apoio, inclusive dos Estados Unidos, a União Europeia vai ficar muito carente de uma estratégia para poder enfrentar sozinha esse conflito, principalmente nesse quesito militar. Carolina, a gente vai ter eleição nos Estados Unidos esse ano e tem uma chance de 50% do Trump ser eleito. Como é que os europeus estão vendo a eleição americana? Olha, vendo com um certo, muita cautela, né? O Trump, a gente já tem um histórico de governo do Trump, então a partir disso é possível imaginar e tentar prever, embora o contexto seja outro, como vão ser essas relações União Europeia, Europa, né, os países individuais e os Estados Unidos. E o que nós vimos durante o governo Trump foi uma política externa muito individual, unilateral e passando por cima dos órgãos multilaterais e, de certa forma, dizendo que a Europa já era, ficou para trás, e o Trump tentando desenhar sozinho uma estratégia de continuar colocando os Estados Unidos como uma grande potência. Então, há muito receio por parte europeia de que essa política externa ela seja reproduzida novamente caso o Trump venha a ganhar. Né? E aí isso vai ter um enfraquecimento dessas relações transatlânticas, como eles sabem, no momento onde se conta muito com ela. Então, isso pode ser bem prejudicial, inclusive para a Europa administrar suas questões, mas também prejudicial para essa agenda mais multilateral que se tentou reestabelecer durante esses 4 anos de governo do Biden. Caio. Ainda nessa questão do, da eleição do Trump, da possibilidade da eleição do Trump, o presidente, o autócrata da Rússia, melhor dizendo, Vladimir Putin, disse em entrevista ao Tucker Carlson, um comentarista americano, no comecinho de fevereiro, que se o Trump for eleito, acaba a guerra na Ucrânia. Como os europeus devem encarar essa afirmação e essa possibilidade de um governo Trump impactar na guerra da Ucrânia? Olha, Caio, foi um grande blefe, né, por parte do Putin, mas foi uma estratégia, de certa forma, uma provocação acertada, porque também, se a gente resgatar o que houve de relações Estados Unidos e Rússia, e principalmente essa relação Putin e Trump no primeiro governo de Trump, foi uma relação de mais proximidade e de uma tentativa de apaziguamento aí de tensões, inclusive, né, se a gente lembrar, com alguns momentos simbólicos. Por exemplo, o Trump, quando foi fazer uma reunião do então G7, já que a Rússia está expulsa do que era o G8 desde 2014, quando ela invadiu a Crimeia, o Trump, inclusive, estava falando que iria convidar a Rússia novamente para participar desse encontro. Né? Então, há
de certa forma, o Trump sempre ameaçava estender uma mão amiga, se podemos colocar assim, para o Putin, e acho que é em cima disso que o Putin vem trabalhando, né? Inclusive, também, se a gente for lembrar desse primeiro mandato de Trump, Trump ameaçou, em algumas ocasiões, retirar os Estados Unidos da OTAN, o que minaria completamente essa estratégia de apoio de defesa que a Ucrânia tem agora com os aliados. Então, acho que essa fala foi nessa direção, né, de sinalizar, olha, eu lembro e quero que vocês lembrem também que com o Trump foi diferente e muito provavelmente será.